Você já ouviu falar da Tartária? Um império vasto que ocupava grande parte da Ásia, mas que parece ter sido apagado da nossa história oficial. Em mapas detalhados dos séculos 17 e 18, o nome aparece com clareza, descrevendo um território gigante, repleto de cidades, montanhas e rios majestosos. No entanto, ao olharmos para os mapas modernos, esse nome desapareceu completamente. O que aconteceu com essa civilização? Foi apenas uma mudança de nome ou um apagamento? Pesquisadores analisam símbolos e anotações arquitetônicas em documentos raros, tentando decifrar os mistérios escondidos nessas linhas desgastadas pelo tempo e pela negligência histórica. A Tartária permanece como um dos maiores enigmas da cartografia mundial. Um império fantasma que ainda brilha através dos séculos em nossa imaginação coletiva. A história é escrita pelos vencedores, mas os mapas guardam segredos que o tempo não pode apagar. O mistério da Tartária continua à espera de respostas. Imagine um arquivo esquecido pelo tempo, onde a luz do sol dança sobre o pó de séculos. Aqui, entre páginas amareladas, reside um gigante desaparecido. Estamos prestes a abrir o Grande Atlas, um registro de um mundo que a história moderna parece ter simplificado, ou talvez completamente omitido. Observe estas letras em caligrafia elegante. Tartária, ocupando uma área que hoje chamaríamos de Rússia, Ásia Central e parte da China. Sua escala é assombrosa. Nos mapas de outrora, ela não era apenas uma região, mas um império vasto, com fronteiras que desafiam nossa compreensão atual. Mas o que acontece quando comparamos esse passado com o presente? A transição é um choque entre o físico e o digital. Onde antes líamos Grande Tartária, hoje vemos um mosaico de estados modernos. As fronteiras antigas desaparecem sob a lente dos satélites contemporâneos. O mistério se aprofunda nos detalhes. Antigos cartógrafos desenharam cidades fortificadas e rotas comerciais em locais que agora consideramos desertos gelados. Como cidades tão imponentes poderiam simplesmente sumir do registro geográfico? Seriam erros de cartografia ou evidências de uma civilização esquecida? Enquanto isso, nas bibliotecas modernas, os livros de história contam uma narrativa diferente. Onde está o registro dessa imensidão territorial? Pesquisadores hoje usam tecnologia de ponta para digitalizar esses arquivos, tentando encontrar o elo perdido entre o pergaminho e a realidade. Para entender o mapa, precisamos entender quem o fez. No século 17, o cartógrafo era um artista e um cientista da exploração. Rodeados por compassos, globos e relatos de viajantes, eles tentavam capturar a essência da terra firme em um mar de informações incertas. O desaparecimento da Tartária não foi súbito. Foi uma metamorfose lenta, onde nomes antigos foram substituídos por novas identidades políticas. As fronteiras se reorganizaram, os impérios caíram e a cartografia, como a própria história, foi reescrita pelos vencedores do tempo. Hoje, olhamos para o nosso planeta do espaço e vemos uma unidade que parece absoluta. Mas as camadas do passado ainda brilham sob a superfície. Essas linhas pulsantes nos lembram que a geografia não é estática. Ela é uma memória viva do que fomos e do que decidimos esquecer. A Tartária permanece como o grande questionamento da nossa herança cartográfica. Um lembrete de que o mundo é muito maior do que os livros atuais sugerem. Ao fecharmos este atlas, o mistério continua. O que mais está escondido nas dobras da história, esperando para ser redescoberto? Durante séculos, os mapas foram uma das maiores ferramentas para registrar o mundo conhecido. Grandes cartógrafos do passado criaram mapas que influenciaram a forma como gerações entenderam os continentes. Esses mestres definiram as fronteiras de territórios vastos e muitas vezes misteriosos. Entre esses registros estão os trabalhos de Mercator e Ortelius, cujos mapas apresentavam uma visão complexa do mundo. Suas obras eram decoradas com gravuras renascentistas e detalhes em latim, representando o auge do conhecimento da época.
Em vários mapas históricos, a Tartária aparece como uma grande região com divisões territoriais e cidades próprias. Cidades muradas e rotas comerciais cruzavam as estepes, documentadas com precisão pelos cartógrafos imperiais. Além dos mapas, registros diplomáticos e documentos históricos mostram como diferentes povos descreviam seus vizinhos. Acordos e correspondências diplomáticas reforçavam a existência política e territorial dessas regiões no passado. Mas uma pergunta continua chamando a atenção: como uma entidade tão registrada aparece de forma tão diferente nas narrativas modernas? O contraste entre o que foi documentado e o que é ensinado hoje gera debates profundos entre historiadores. E quando deixamos os mapas de lado e olhamos para os vestígios físicos, surge outro questionamento: o que realmente permaneceu dessa época? As pedras contam uma história que o papel tentou preservar. Quando os mapas antigos desaparecem, talvez as construções sejam as próximas pistas para entender o passado. Entre as estruturas mais intrigantes estão as chamadas fortalezas estelares, construções com formatos geométricos extremamente precisos. Essas construções mostram um alto nível de planejamento, engenharia e conhecimento defensivo. Em regiões associadas nos mapas antigos à Tartária, existem construções que continuam despertando debates sobre sua origem e função. Uma teoria controversa chamada inundação de lama tenta explicar edifícios antigos que parecem ter partes inferiores escondidas abaixo do solo. Pesquisadores analisam essas estruturas usando arqueologia, arquitetura e tecnologia para entender como foram construídas e modificadas ao longo do tempo. E quando comparamos mapas antigos com vestígios físicos, surge uma nova pergunta: quantas histórias ainda permanecem escondidas nas paisagens? No próximo capítulo, vamos investigar a grande mudança na forma como contamos o tempo e escrevemos a história. A forma como enxergamos o passado depende de uma ferramenta invisível: a maneira como organizamos o tempo. Durante séculos, estudiosos trabalharam para organizar cronologias e criar uma sequência dos acontecimentos humanos. Entre os nomes associados à organização da cronologia histórica estão Joseph Scaliger e Dionysius Petavius. Eles foram estudiosos que ajudaram a estruturar sistemas de datação usados até hoje. Mas alguns pesquisadores questionam como determinados períodos históricos foram organizados e interpretados ao longo dos séculos. Como medimos o passado? A teoria conhecida como tempo fantasma sugere a possibilidade de que existam períodos cronológicos questionados, ou interpretados de maneira diferente por alguns pesquisadores. A análise histórica depende de documentos, evidências arqueológicas e interpretações feitas ao longo do tempo. Com o passar dos séculos, sistemas educacionais passaram a definir quais eventos receberiam mais destaque e como as sociedades entenderiam sua própria história. A grande questão não é apenas quais histórias conhecemos, mas como as evidências são reunidas para formar a narrativa que chega até nós. A verdadeira história está nos registros. Antes de continuar, deixe seu like e se inscreva no canal, porque agora vamos descobrir como a tecnologia moderna está mudando a forma como enxergamos o passado. Ferramentas de inteligência artificial conseguem comparar milhares de documentos, imagens e mapas em uma velocidade impossível para qualquer pesquisador individual. Ao cruzar mapas antigos com imagens de satélite, pesquisadores conseguem investigar paisagens, ruínas e possíveis vestígios esquecidos. Algumas análises digitais tentam reconstruir cidades antigas mencionadas em mapas históricos e investigar o que pode ter acontecido com elas. Com a internet, surgiu também uma nova geração de pesquisadores independentes que analisa documentos e compartilha descobertas fora dos caminhos tradicionais. Mas tecnologia não substitui interpretação. Dados podem revelar padrões, mas compreender a história exige contexto, análise e comparação de evidências. No fim, a grande questão permanece: quanto da nossa visão do passado
depende do que foi preservado. E quanto depende de como interpretamos esses registros. Novas ferramentas podem abrir portas para o passado, mas cada descoberta traz novas perguntas.